Então vamos ficar de pé, você que é a igreja maravilhosa, você que está em casa ouvindo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, verso 37 e 38. Você pode deixar aberto, nós vamos orar por esse momento. Pai, nós celebramos o Teu nome, nós adoramos ao único que é digno de ser adorado nesse lugar, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com um precioso sangue, com espírito de obediência naquela cruz, e nos deu, Senhor, o privilégio de viver uma vida com excelência. Nos quebrou, nos livrou de toda a maldição, e nos abençoou com toda a sorte de bênção, e nos deu uma unção de frutificação, de multiplicação, para sermos pessoas, não vivemos na média, mas fazemos coisas extraordinárias. Por isso, Espírito Santo, nós clamamos por o Espírito de sabedoria, de graça, de entendimento, de revelação da Sua palavra mais e mais no nosso dia. Que possamos ser a igreja da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, da sexta-feira, do sábado e domingo, todos os dias. Que possamos resplandecer a Tua luz, possamos ser sal da terra, aonde o Senhor nos colocar, aonde o Senhor nos plantar, que possamos resplandecer a Sua glória. Nós clamamos por uma unção sobre este lugar, por revelação mais e mais sobre as nossas vidas. Entendemos a nossa identidade em Cristo Jesus. Por isso, Espírito Santo, nos entregamos o governo dessa palavra a Ti, e Deus, a leitura dessa palavra, que o Senhor venha nos dar o espírito de sabedoria e a unção da frutificação. Oramos e consagramos em nome de Jesus este lugar e repreendemos tudo aquilo que queira impedir de que o melhor possa acontecer na nossa vida nesse dia, em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Amém? Bíblia na mão, vamos acompanhar. Gênesis 41, verso 37, diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Amém? Você pode se assentar. Quantos creem que aqui tem homens e mulheres que têm o Espírito de Deus? Diga amém. Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nós sabemos que Deus busca, nós sabemos que Deus vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja preparada. E nós estamos falando de termos uma igreja maravilhosa. Falamos que a igreja não é o prédio. Temos essa estrutura, glória a Deus por essa estrutura. Assim ainda temos os nossos desafios com o Ministério Infantil das salas, mas graças a Deus por esse prédio, mas esse prédio não vai subir, esse prédio não vai para a eternidade, quem vai para a eternidade é você, amém? Então, a igreja não é um pastor. Tudo que temos vivido nessa casa é porque tem pessoas que servem nessa casa, é pessoas que aplicam o seu dom, usam a sua habilidade para que o reino de Deus avance, para que as coisas de Deus aconteçam nessa casa. Essa igreja, se fosse apenas baseada no pastor Milton, nós não estávamos vivendo o que estamos vivendo, e o que vamos viver de uma grande colheita. Amém? Então, a igreja não é o pastor, a igreja não é a música. Fomos muito abençoados por esses músicos. Quem for abençoado por esse louvor? Mas no céu tem música de sobra. Tem anjos adorando, cantando, celebrando a Deus. Então, uma igreja não é a música, amém? Uma igreja não é a tradição, tem que fazer isso ou desse jeito, ou a placa da igreja por causa disso, por aquilo, não. A igreja não é o ministério infantil, o ministério de louvor, o ministério de ação social. A igreja é você. Amém? Você crê nisso? Nós temos como desenvolver e ser igreja através dos ministérios, mas o ministério não é igreja. Nós precisamos entender que a igreja somos nós para viver um propósito e um plano de excelência nessa terra. Então, nós estamos falando como ser uma igreja maravilhosa. Quantos querem ser uma igreja maravilhosa? Que alegra o coração do Pai, que alegra o coração de Deus. Uma igreja maravilhosa, ela precisa cultivar o espírito da excelência. Quando Faraó falou, aonde acharíamos um homem como esse, para esse grande desafio, que possa fazer isso com excelência, que possa desenvolver isso, o que está acontecendo, a profecia, a palavra profética que foi liberada, o sonho que José interpretou, aonde nós acharíamos um homem como esse, que tem o Espírito de Deus. Você crê que você tem o Espírito de Deus? Então, para que essa igreja viva tudo isso, nós precisamos desenvolver o espírito de excelência. E nós precisamos entender o que é excelência. Como nós podemos desenvolver, porque muitas vezes quando você fala de excelência é algo muito glamouroso, muito grande, que talvez você possa, eu não posso viver a excelência. Mas eu creio que todos nós temos o Espírito Santo
e temos dons para viver a excelência. Você crê nisso? Então, falamos que a excelência não é algo glamuroso, né? Algo tudo pintado de ouro, isso, aquilo. Não é um ideal perfeito, inatingível. Você pode viver uma vida de excelência. Você crê nisso? Você pode desenvolver uma empresa com excelência. Você pode desenvolver uma profissão com excelência. Você pode desenvolver um chamado com excelência. Você pode ter uma família que viva o espírito de excelência. Você pode ter um casamento onde as pessoas olham e vê que tem um espírito de excelência. Você pode ter um ministério onde a excelência é vista. Né? É algo que você pode viver. Não é algo inatingível. Né? Ela é simples, e esse é o segredo. A simplicidade é simples. Então nós precisamos entender isso mais. É na alegria das coisas bem feitas. Isso é excelência. Aquilo que você vai realizar, aquilo que você vai fazer, é fazer bem feito, né? Ainda que imperfeito. Não é um ato dos deuses, mas um fato dos normais. Acredite na excelência. A excelência vai te promover. A excelência vai te prosperar. A excelência vai glorificar o céu. A excelência honra o céu e abençoa as pessoas. Você crê nisso? Quem quer viver dessa forma? Então nós precisamos entender, né, um exemplo prático que eu falei, um funcionário que toda a vida chega atrasado, que não cumpre o seu papel, ele não está desenvolvendo o espírito de excelência. Um músico que sempre chega atrasado nos ensaios, isso, aquilo, né? Isso não temos excelência nisso, mas uma pessoa que honra, né, o coletivo. Quando você faz parte de um grupo, foi marcado um horário, você precisa chegar no horário, porque isso é um espírito de excelência. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Né? Um espírito de excelência não é você vir na igreja, um músico que só vem na igreja quando toca ou quando está na escala. Isso eu não vejo excelência nisso. Eu não consigo subir num púlpito e olhar para pessoas que só vêm na igreja quando ele está numa escala. Só com a motivação errada. Não existe excelência quando você tem uma motivação errada, uma motivação egoísta, e nós precisamos desenvolver isso. Uma pessoa que tem dons, mas é complicada. Puxa, a pessoa tem dom, Deus quer usar, mas ela complica as coisas. Então, diga para o seu irmão, você quer viver um espírito de excelência? Descomplica. Seja descomplicado, porque a excelência é simples. Amém? Você crê nisso? Quem está entendendo, diga amém. A excelência tem a ver com gosto. Muitas vezes você precisa entender o gosto da sua esposa. Qual é a linguagem de amor da sua esposa? Eu sei da minha esposa. E às vezes eu preciso agir com excelência naquilo que ela gosta. Né? Então, o que o seu patrão gosta, qual a atitude dele, né? Como você deve desenvolver isso, como fazer isso. Né? Por exemplo, mulher, você precisa se vestir para o seu marido, não para as pessoas. Do que o seu marido gosta, a forma que ele gosta. É claro que tem uns caras meio quadradão aí, né? Mas Deus vai desenvolver o espírito de excelência nele também. Né? Então nós precisamos entender. Puxa, do que ele gosta? Então eu vou fazer desse jeito, porque eu quero desenvolver o espírito de excelência dentro da minha casa. Amém? Muitos problemas nós vamos evitar nisso. E nós falamos dos 10 mandamentos da excelência. O primeiro mandamento, não se limite, aprenda a se reinventar. Saia da mesmice. Esse momento de crise, de circunstâncias, onde nós precisamos sair de um lugar de conforto e viver um propósito que Deus tem para a nossa vida, se reinventar. Muitas igrejas pararam nesse tempo de pandemia. Não desenvolveram célula, isso, aquilo. A gente tem visto muitas pessoas pararam. Porque é o momento de nós se reinventar dentro das normas, dentro dos cuidados, mas nós precisamos entender que é um Deus que cuida de nós. Amém? Então você precisa entender que essa questão de se reinventar, tudo começa com atitude. Atitude, né, esse ato. Grandes feitos, grandes realizações aconteceram, e se você olhar, pessoas tiveram atitudes. Você precisa ser uma pessoa de atitude, né, de fazer, de um comportamento que glorifique a Deus. Segundo mandamento, né, o segundo mandamento da excelência é fazer amigos. Como é nobre você ver relacionamento onde a amizade é preservada. Né, onde realmente a gente vê que você tem amigos, que você se relaciona. E isso é um espírito de excelência. A amizade é coisa rara. Mas para nós desenvolvermos, né, a amizade, nós precisamos ter um espírito de excelência.
Quantos têm de excelência, diga amém. Né? Amizade é se relacionar com opiniões diferentes. A amizade gera conflito. Né? Mas se você não sabe lidar com o conflito, você nunca vai ter verdadeiras amizades. Nós precisamos valorizar o espírito da excelência, que é a prática da amizade. Terceiro mandamento, não se contente com a mediocridade. E essa palavra mediocridade, o pastor Danilo falou um pouco na quarta-feira, muitas vezes nos assusta. Mas mediocridade é você viver na média. Você ser uma pessoa comum. Você ser igual ao qualquer um. As pessoas até igual às pessoas do mundo. Aliás, tem pessoas no mundo que vivem um espírito mais de excelência do que nós como cristãos. E muitas vezes nós precisamos entender que a mediocridade vem quando nós vivemos de aparência. Vivemos de aparências, somos apenas cristãos dentro da igreja. E lá fora fizemos as coisas erradas. Não honramos a nossa palavra. Vivemos abaixo da média, talvez até nem medíocre, mas abaixo da mediocridade. E nós precisamos cuidar com as nossas aparências. Eu falei daquela pessoa que às vezes vai orar, e ela, quando você pede ela para orar, ela fala, santo e glorioso Deus, majestoso, soberano, altíssimo Senhor. Mas dentro, querido, não tem nada dentro. É um crente de aparência. Lá no seu trabalho, você não resplandece a glória de Deus. Você não revela a glória de Deus. Você não tem a atitude de uma igreja maravilhosa. De uma igreja que Deus quer usar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Muitas vezes temos um casamento de aparência. E muitas vezes precisamos olhar e pedir a graça de Deus, o favor de Deus para a nossa vida. Então, o jogo da aparência é terrível. Eu falei de uma ilustração. Você já viu um pobre querendo ser rico? Ou metido a rico? Você já viu como é terrível isso? Posta, faz isso, faz aquilo, mas está com o nome no cipoque. Não é verdade? O carrão do cara, mas o travesseiro dele é 5 carnê. Vivem de aparência. Não que você não tenha que ter prestação, essa coisa. Mas nós precisamos lidar, andar no nosso padrão. Não vivemos de aparência. Amém? Quem crê, diga amém. Quarto mandamento, você não é uma máquina, você é gente. Diga assim para você, eu sou gente de carne e osso. Eu preciso de descanso. Eu preciso ter tempo com a minha família. Eu preciso de férias. E férias com excelência. Não vou nunca mais dormir num colchão mijado da minha sogra, do meu sogro. Amém? Você crê nisso? Precisamos trabalhar e envolver. Isso aí mesmo, cutuca seu marido, falando assim, nada de colchão mijado esse ano. Nós vamos viver um tempo de excelência. Você crê nisso? Lua de mel de excelência, nada de colchão mijado, em nome de Jesus. Essas coisas que nós precisamos viver. Então, precisamos descansar. Quantas pessoas, querido, que estão perdendo a sua família, porque não tem tempo para a família. Isso não é excelência. Não, mas eu estou conquistando, eu estou ganhando, eu estou isso, e perdendo a sua família. Que igreja que você é, que não pastoreia a sua casa, que não pastoreia os seus filhos, que não tem tempo para a sua esposa, que não tem um momento de lazer em casa com a sua família. Nós precisamos, nesse tempo de pandemia, reavaliar algumas coisas e viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Meu primeiro pastorado é a minha casa, a minha família. E eu tenho um momento que eu preciso parar, dizer assim, eu preciso hoje estar com meu filho, eu preciso sair com meu filho, eu preciso colocar valores na vida dos meus filhos. Você crê nisso? Nós precisamos entender mais e mais. Então, você não é uma máquina, você é gente, e você precisa descansar, e você precisa de um equilíbrio. Há uma excelência quando eu vejo famílias tirando férias, filhos brincando com os pais, pais tendo o teu tempo com os seus filhos. É ser igreja. É ser igreja, é expressar o amor de Deus para essas pessoas. Quantas pessoas que não têm tempo para a igreja, porque estão correndo atrás apenas de dinheiro e querem vir para a igreja por causa da bênção e não do abençoador. Nós precisamos entender isso. Uma igreja de excelência. Amém? Então vamos lá. Quinto mandamento. Vou terminar, são 6 mandamentos. Quinto mandamento. Faça do respeito aos sonhos dos outros a sua marca. Respeitar os sonhos dos outros. O projeto, o propósito que Deus tem na vida é algo excelente. Você lutar, você trabalhar, você servir para ver as pessoas alcançar o seu propósito. É algo excelente ou não é?
nós precisamos entender que o único sonho que não é digno de ser sonhado é aquele que não respeita os sonhos dos outros. Nós precisamos viver isso. Eu, como pastor, eu preciso ter muito esse olhar e entender o plano, o propósito que Deus tem para cada vida. Não usar as pessoas para realizar o meu sonho, mas levar as pessoas a viver o sonho. Isso é uma igreja maravilhosa. Isso é o espírito de excelência, né? Onde nós somos usados para projetar, para levar as pessoas a viver o plano e o propósito. Não vim para a igreja apenas para ser abençoado, mas eu quero ser uma bênção. Eu lembro que um dia Deus falou comigo: Milton, aquilo que eu estou fazendo na sua casa, eu quero que você faça com os outros. Isso é igreja, servir. Né? É impossível você viver uma igreja maravilhosa se você não tem disposição de levar as pessoas a sonhar e viver o seu sonho. Daniel, capítulo 5, verso 12, diz assim: porquanto o Espírito excelente, olha o Espírito excelente de Daniel, porquanto o Espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel. Daniel, ele tinha isso, né? Ele trouxe a solução de enigma, de situação, de sonho difícil. E muitas vezes, querido, nós no discipulado, no cuidado, nas células, nós precisamos ser um instrumento de levar essa pessoa a viver os seus sonhos, viver o seu propósito, o seu plano, né? A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. É algo muito excelente. É algo que nos edifica, algo que nos abençoa. A melhor maneira de você ser feliz é levar as pessoas a ser felizes. Isso é o espírito de excelência. Isso é o espírito de uma igreja maravilhosa. Isso é um espírito de uma igreja que honra o céu e abençoa pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Então, muitas vezes nós precisamos olhar para a nossa vida. O Danilo Figueira, né, no seu livro Liderança Acima da Média, ele diz assim: pode parecer radical, mas a verdade é que líderes medíocres promovem a si mesmos, enquanto líderes extraordinários promovem os outros. A inveja é a praga da alma humana. Por que estão em silêncio? Falei alguma coisa mal assim? Né? Mas é uma praga mesmo, querido. Nós temos inveja, nós queremos o cargo da pessoa, queremos o lugar da pessoa, queremos isso. Eu vi um pastor que um dia falou: Milton, eu tenho 5 baixistas na minha igreja e eu sei que um hora para o outro morrer para ele ter espaço. Eu falei: cara, você está falando sério? Verdade, Milton. Então, muitas vezes, que igreja é essa? Né? O sol nasceu para todo, inclusive para você, amém? Para você viver e você viver o teu plano e teu propósito. A síndrome de Caim se manifesta quando alguém entende o sucesso alheio como um obstáculo ao seu próprio sucesso. Isso é síndrome de Caim. Né? Ver o sucesso do outro como um obstáculo para o seu próprio sucesso. Não, querido. Quando você é um instrumento de Deus, você leva as pessoas a viver os seus sonhos, os seus propósitos. Eu amo ver as pessoas realizando os seus propósitos. Né? Às vezes a gente olha no desafio como igreja, como pastor, olhamos para pessoas, dá vontade de desistir, né? Mas quando eu olho a restauração que Deus fez nesse casamento, nessa família, nessa empresa, nas finanças desse cara, aí eu falo: cara, vai valer a pena. Isso me faz feliz, isso me realiza como pastor. Ver as pessoas vivendo os seus planos, os seus propósitos. Se eu puder, né, abrir 1000 igrejas nesse país ou fora do país e levar a pessoa a viver o seu sucesso, isso me realiza muito. Ver, né, as pessoas crescendo é algo muito bom. Então, o Danilo Figueira, ele fala outra coisa também no seu livro. Ele diz assim: homens e mulheres com o potencial para o extraordinário podem se tornar reféns da mediocridade se não identificarem ou não valorizarem o investimento que Deus faz em suas vidas através do amor gratuito de outras pessoas. A importância de nós valorizarmos uns aos outros também. Né? Eu estou neste lugar, querido, porque pessoas falaram na minha vida. Porque pessoas me confrontaram. Porque pessoas tiveram opinião diferente. Né? Mas foi o próprio Deus que colocou essas pessoas na minha vida para me fazer crescer. E muitas pessoas desprezam isso. Um confronto, né? Uma verdade. Né? E muitas vezes nós estamos vivendo na mediocridade,
Porque não reconhecemos que Deus tem colocado pessoas ao nosso lado, realmente para nos abençoar e para nos ajudar. Eu não estou dizendo que isso é para toda a vida, mas nós precisamos entender o tempo e o momento que Deus está trabalhando na nossa vida. Você crê nisso? Eu creio que tem pessoas que tem uma hora que Deus vai falar assim, envia, manda. É um tempo de ir, é um tempo de crescer, é um tempo de... Mas nós precisamos valorizar, e precisamos entender que Deus tem um senso de continuidade. Precisamos estar conectados com essas pessoas, honrar essas pessoas para viver o extraordinário. Sexto mandamento, nunca jogue ninguém fora. Nunca despreze ninguém. Nós precisamos entender isso. Quando Jesus se ressuscita, ele fala com aquelas mulheres e ele dá uma ordem para aquelas pessoas. Marcos capítulo 16, versos 6 e 7 diz assim, ele porém lhe disse, não vos atemorizais, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está mais aqui, vede o lugar aonde tinha o posto, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Jesus está falando, Pedro me traiu, mas eu não vou descartar ele. Traiu, cara. Negou Jesus. Nós precisamos entender que há um espírito de excelência quando nós acreditamos em pessoas. Quando nós não desistimos de pessoas. Por mais que a pessoa errou, falhou, nós podemos dar uma segunda chance. Você crê nisso? Quantos aqui gostariam de ter uma segunda? Quantos gostariam de ter uma terceira? Quantos gostariam de ter uma quarta? Eu não estou falando do Judas. Mesmo Judas, Deus deu uma chance para ele. Mas muitas vezes, uma pessoa comete um erro conosco, uma falha, a gente não quer mais saber da pessoa, a gente desiste. Por isso que nós precisamos do Espírito de Deus. O Espírito da excelência está em Deus. Na sua palavra, nos seus princípios e nos seus mandamentos. Então nós precisamos entender mais e mais. 2 Timóteo capítulo 4, diz no verso 11, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, pois me é útil para o ministério. Quem é Marcos? Um cara que Paulo rachou ele no meio. Falou, você não vai dessa vez. Você errou conosco. Você falhou. Mas Paulo não descartou ele. Quantos de nós estamos descartando pessoas? Quantos nós não damos a segunda chance? Gostaríamos de ter a segunda chance, até mesmo 10 chances. Mas muitas vezes que nós desistimos de pessoas, abandonamos, descartamos essas pessoas. Não vai dar certo. Não, isso aqui, nós precisamos atentar. Como Jesus falou, fala para Pedro. Ele me traiu, mas eu não vou desistir dele. E quando Jesus chega para ele e fala, Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Olha o que Deus fez, querido. Deus acreditou em Pedro. Jesus falou, você me traiu, você me negou, você não cumpriu a sua palavra. Mas eu não vou desistir do plano que eu tenho para a sua vida. O espírito de excelência, o espírito de acreditar em pessoas que são às vezes improváveis. Que realmente você olha para a pessoa, não vai dar certo. Mas Deus tem um plano para essa pessoa e Ele conta com você. Uma igreja maravilhosa, uma igreja que não abandona as pessoas. É claro, Cristo, que nós precisamos crescer muito como isso. Precisamos viver realmente a palavra. Às vezes dá vontade, mas o Espírito Santo fala, não desista, não descarte pessoa, não jogue pessoas fora. Às vezes nós vamos tirar pessoas do lixo, pessoas que ninguém acreditou, e nós vamos tornar essa pessoa uma pérola, um ouro. Como diz a Viviane para mim, você é oriente. Ouro com diamante. Mas eu fui lapidado para ser esse ouro, um homem que ama o seu casamento, a sua esposa, entende o propósito. Mas pessoas me tiraram de um lugar onde eu ouvi pessoas dizer, o único que não tem condições de ser um pastor é o Milton. Mas teve pessoas que não me jogou fora, que não me abandonou. Mas uma pessoa que investiram na minha vida assim, ele é esquisitinho, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Glória a Deus, porque eu não fui descartável. Amém? Você crê nisso? Amém? Quem deu risada porque eu sou esquisitinho? Eu não desisto de você mesmo assim, mas não jogue ninguém fora. Não jogue. Precisamos entender isso. Quem está entendendo, diga amém. Por que é tão difícil lidar com pessoas?
Porque é tão difícil lidar com gente. Lidar com gente sempre é um desafio, é um mistério. É ou não é um mistério? É um mistério, querido. Né? Mas, ao mesmo tempo que é difícil lidar com gente, também é inspirador. É motivador. Transformador. É um privilégio trabalhar com mente diferente, com opiniões diferentes. É ou não é, querido? Nós precisamos lidar com isso, aprender com isso. Nós precisamos aprender com o mestre. Cara, se você olhar, né, o currículo dos 12 apóstolos, o que tinha mais pedigree, o que era realmente, talvez você ia pegar, era Judas. Mas Jesus, né, ele foi lá e lapidou, trabalhou, não desistiu dessas pessoas. Né? Mas o cara mais provável era Judas. Você é um cara improvável que Deus está investindo na sua vida. Para viver uma igreja excelente, para ter o espírito de excelência. Amém? Então, muitas vezes, eu quero dizer, reforça isso. Não vamos jogar pessoas fora. Né? Tem pessoas esquisitas, tem pessoas difíceis, é um mistério. Mas quando eu oro para pessoas que Deus restaurou, e eu falei assim, valeu a pena. Deu certo com esse, vai dar certo com esse também. Amém? Você crê nisso? Né? Então, precisamos entender mais e mais. Existe uma excelência em ser uma igreja que inspira, né, outra igreja. Você será uma lenda viva. Quantos querem ser uma lenda viva? Né, um líder de excelência, uma pessoa de excelência. Né? Talvez você como um empresário, que muitas vezes esse cara vai chegar na sua empresa, mal sabe falar, mal sabe trabalhar na máquina, mas vai ser um grande aliado da sua empresa, porque você não descartou essa pessoa. Nós precisamos ter esse espírito de excelência nas entrevistas, na conversa, no discipulado, nas células. Quantas pessoas, querido, que estão aqui hoje, que talvez era descartável para o mundo. Era descartável para viver um propósito, um plano de excelência. Quantos casamentos que foram restaurados porque alguém acreditou, vai valer a pena. Isso é uma igreja, né, que edifica e abençoa o reino de Deus. 7º mandamento. Não perca tempo, você não conhece o amanhã. Tem decisões que nós temos que tomar hoje. Tem ações que nós temos que tomar hoje. Não adianta, não depois da pandemia, não, querido. É hoje que você tem que tomar essa decisão. É hoje que você tem que se mover em direção ao seu sonho e ao seu propósito. É hoje. Né? Eu lembro quando o primeiro encontro que eu tive com a Viviane, eu falei para ela, nós vamos casar. O primeiro encontro, né, nós vamos casar, né, nós vamos namorar dentro dos padrões de Deus, nós vamos casar. Primeiro dia eu já falei em casamento. Tem cara aí que está, né, no caritó e não tem coragem de tomar uma decisão. Amém? Então, nós precisamos viver. Não viva por aquilo que Deus vai fazer. Viva por aquilo que Deus já fez. Esse é o propósito. Eu não vou fazer porque Deus vai me abençoar. Eu vou fazer porque Deus já me abençoou. Todas as bênçãos espirituais já estão liberadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então muitas pessoas estão esperando Deus fazer. Deus já fez. Deus já te chamou, Deus já te capacitou, Deus já te colocou algo no seu coração. Não perca tempo. Você pode, você é capaz de realizar coisas extraordinárias. Não jogue para amanhã, não empurre com a barriga. Você não sabe o amanhã. Viva por aquilo que Deus já fez. Você crê que Deus já fez coisas na sua vida? Te deu a salvação. Desenvolva a sua salvação com temor e temor. É isso que a gente tem que fazer. Muitas pessoas vêm para a igreja esperando que Deus vai fazer. Né? Aí eu vou me posicionar, aí eu vou lutar pelo meu casamento. Deus já fez. Deus já fez. Deus já restaurou. Deus já levou toda a maldição na cruz. Você crê nisso? Tem algo mais precioso, né? Você está debaixo de bênção. Eu não vou viver, não vou fazer, não, Deus vai fazer isso, eu me coloco. Não, mas se Deus fazer isso, eu vou ser dizimista. Se Deus fazer isso, eu vou ajudar missões. Deus já fez. Faça a sua parte hoje. Viva com excelência hoje. Pratique a excelência nas pequenas coisas. E sobre o muito Deus vai te colocar. É isso que nós precisamos entender como igreja. O grande desafio que Deus trouxe para a minha vida, de estar aonde estar hoje, mas teve um começo. Eu precisei andar em direção ao meu propósito. E quando eu dou um passo em direção ao meu propósito, em direção à minha vida. Você crê nisso?
Até quando você vai esperar para desenvolver os teus dons e teu talento? Depois da pandemia? Quando vir a vacina? E muitas vezes a gente está esperando vir a vacina. Muita igreja está esperando vir a vacina. E a gente sabe que é um esquema por trás disso, querendo parar a igreja, querendo fechar a igreja. Quanto nós temos nos bastidores, vocês não sabem o quanto a gente tem lutado, quantos governos, isso, aquilo, tentando, falando. Por isso, querido, pense em quem você vai votar. Pense muito, nós estamos no período de eleição. Quais os valores que esse candidato defende? A família, a igreja? Olha bem, pesquise bem, analise bem. E eu não vou falar de candidato. E eu não falo no meu púlpito. Mas nós precisamos entender que nós precisamos de gente de Deus lá dentro. Pessoas que defendem a família. Pessoas que defendem a palavra. Que vela pela palavra. Que olha na palavra. Amém? Então, o tempo não respeita a lógica. Portanto, não perca as oportunidades. Viva hoje por algo maior amanhã. Eu falei ontem para os adolescentes. Deus quer fazer coisas daqui a 5 anos na sua vida. Daqui a 5 anos, Deus vai fazer coisas extraordinárias. O que você vai viver hoje? O que você vai fazer durante esses 5 anos? Como você vai cuidar da tua santidade? Como você vai cuidar da sua vida? Como você vai se preparar para as oportunidades que vão surgir daqui a 5 anos? Uma frase que eu li que diz: o que promove alguém a uma condição de grande influência não são os golpes de sorte, mas sua capacidade de responder às oportunidades. Deus quer fazer algo extraordinário amanhã. Deus falou para Josué: Josué, santifique hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha. Santidade não é para amanhã. Santidade é para viver o hoje. Santidade é para o agora. Amanhã o Senhor vai corresponder à tua santidade. Mas nós precisamos entender que o tempo passa, o tempo voa e a oportunidade é para hoje. O que Deus está falando é para hoje. Então, o que promove alguém a uma condição de grande influência não são golpes de sorte, mas a sua capacidade de responder às oportunidades. Presta atenção nisso. Estar pronto é tão importante como ter uma chance. Estar pronto para o que Deus quer fazer é tão importante quanto você ter uma porta que Deus vai abrir. Deus quer abrir porta. Deus quer te dar oportunidade. Mas é hoje que você tem que se preparar. É hoje que você tem que ter atitude. Amém? Quem está entendendo, diga amém. 8º mandamento. Cuidado com os bajuladores. Um abismo chama outro abismo. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Quantos creem que nós estamos em tempos difíceis? É nesse tempo que Deus vai te provar. É nesse tempo que Deus vai te provar a tua fidelidade. Se você é uma igreja realmente, ou você está na igreja para usufruir da igreja. Tempo difícil, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais inimigo dos prazeres, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, vivem de aparência, negando, entretanto, o poder, fogem também desse. Pessoas que às vezes, queridos, só fofoqueiro, intriga, essas coisas, os bajuladores, querem te elogiar para algo em benefício próprio. Nós precisamos cuidar com essas pessoas. Bajuladores são aqueles que elogiam a qualidade de outra pessoa com algum tipo de intenção pessoal. Existem relacionamentos que roubam o nosso espírito de excelência. Os fofoqueiros são as cachorras, são as fofoqueiras, são as maldizentes, são as murmuradores, relacionamentos tóxicos. Não é verdade? São músicas, já aproveitando a ensejo, mas nós precisamos, querido. Cara, o cara está falando mal da outra igreja. Sentando na sua mesa. Você falando mal da igreja na frente dos seus filhos.
Aonde há um espírito de excelência. Pessoas falando, não, você está certo. O cara vomitando para você, não, você está certo. E você alimenta aquela amargura, aquele ressentimento, né, para realmente benefício próprio. Se alguém vem falar mal de uma pessoa para você, faz o seguinte, querido, viva o espírito de excelência. Vamos fazer o seguinte, vamos sentar junto com essa pessoa, você fala diretamente para ela. Aí você vai desenvolver uma igreja maravilhosa, uma igreja que cura, uma igreja que restaura, uma igreja que transforma. Você está com um problema com fulano, não fale do fulano. Vamos falar para o fulano. Amém? Isso é uma igreja que edifica, que glorifica o céu e que abençoa pessoas. Não entrar na fofoca, não entrar na crítica, não entrar nesse lugar. Meu Deus, tu és bom. Amém? 8º mandamento, né? Quem está entendendo os mandamentos está anotando, diga amém. 8º mandamento. Acredite nas mudanças. 9º, viu? Só para saber se vocês estão em espírito de excelência. 9º mandamento. Acredite nas mudanças. Querido, nós estamos vivendo um tempo que exige mudanças. Nós vamos entender o tempo de mudança. Não, mas a igreja cresceu. A igreja vai crescer e vai multiplicar. E nós precisamos fazer alguns ajustes, algumas mudanças que são essenciais para viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Toda mudança exige atitude. Eu lembro que um dia, querido, começo de casamento, eu tinha uma atitude muito ruim, ainda às vezes tenho essa atitude. E um dia, né, logo que saímos, estava indo para o aniversário no carro, a Viviane falou para mim, ei, se você continuar fazendo essas coisas, essa atitude, o nosso casamento vai por água abaixo. Mudanças são necessárias na sua família, no seu casamento. Atitudes que temos que ter, às vezes a gente senta com casais que falam, amigão, você só tem que fazer uma coisa, praticar a palavra no seu casamento. Não adianta eu te atender 100 vezes no ano. Se você não mudar, se você não ter atitude, se você não ter o tempo para a sua família, o seu casamento vai por água abaixo. Se você não mudar essa grosseria, já era. Se você não sentar com os seus filhos, se você não tiver comunicação dentro da sua casa, já era. Muda. Muda. Tem que ter mudança, tem que ter atitude. Há um espírito de excelência quando a gente muda. Para viver uma família melhor, para viver um ministério melhor, para viver e ter uma equipe melhor. Mudanças são necessárias. Eu pergunto, você está disposto a mudar? Não, eu sempre vou por essa rua, não vou mudar por ali. Às vezes você está gastando combustível mais do que você pensa. Mas a sua esposa, por que você não muda a rota? Quem manda aqui sou eu. Amém, cabeção? Então, e querido, não é fácil mudar. Tem alguns hábitos que só Jesus ou uma libertação com Getúlio. Mas tem que mudar, querido. Pô, meu casamento estava indo por água abaixo. Pergunta se sempre agora o meu cavalinho não está na frente dela. Que o ato de amor edifica uma casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola destrói. Eu tenho que mudar meus atos. Eu tenho que mudar minhas atitudes. Eu tenho que olhar para o crescimento que Deus está falando. Pô, nós vamos fazer alguns ajustes. Nós temos que trabalhar a nossa equipe. Nós temos que dobrar, querido. Nós precisamos dobrar o número de voluntários dessa casa. Você quer ser um? Você quer servir essa casa? Então nós precisamos, às vezes, mudar a nossa mente. Em alguns conceitos, algumas situações. Como eu falei, algumas tradições, às vezes, não, mas lá na igreja era assim, lá era assim, assim, assim. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Pessoas que não são saudáveis emocionalmente, complicadas, não são favoráveis à mudança. Então descomplique, querido. Cuide do seu emocional. Ninguém muda se primeiro não assumir que precisa. Eu preciso mudar. Quando a Viviane falou aquilo para mim, eu falei assim, eu preciso mudar. Cara, eu estava encalhado, orando, jejuando, chorando, lamentando. Por que as mulheres eram cegas, ninguém me via, né? E Deus me dá, e eu não mudar, eu vou destruir. Eu preciso honrar a Deus no meu casamento. Você está disposto a fazer algumas mudanças na sua casa? Na sua vida financeira, você está disposto a mudar, que você não pode gastar mais do que você ganha?
Tem que mudar, querido, certos atos, certas atitudes. Ninguém muda se não assumir necessidade. Eu preciso assumir que tenho necessidade de mudar. Né? Ninguém muda se não olhar os problemas. Cara, nós estamos com um problema. Precisamos mudar os nossos hábitos. Precisamos mudar a nossa atitude dentro da nossa casa. Como que nós queremos colher coisas melhores, fazer coisas extraordinárias, se nós não mudamos? É um Marta, quando Jesus chega na casa de Marta, e Marta preocupada com tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, Jesus falou, Marta, só uma coisa te falta. Desfrute da minha presença. Mude essa atitude de você querer só servir, só fazer. Agora é o tempo de você parar e mudar. Uma coisa só que você precisa mudar, cara. Uma atitude. Uma ação que você tem que fazer. Um dia da semana para você ter com a sua família. Talvez vai mudar isso. E vai transformar a sua geração. Muitas vezes, querido, nós queremos que Deus faça. Mas Deus fala assim, eu estou esperando você mudar. A hora que você mudar esse teu comportamento, a hora que você mudar as suas atitudes, a hora que você começar a ser disciplinado, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Você vai ver aonde que eu vou te levar. A hora que você começar a honrar a sua palavra, quando você fala, porque o Espírito de Excelência, quando você fala, você tem que cumprir, você vai ver onde que eu vou te levar. Quando você parar de chegar atrasado, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. O que você vai ver, o que você vai fazer você lá naquela empresa, quando você cumprir a sua palavra. Mudanças, querido. Existe o Espírito de Excelência. Cara, quando você olha para aquele casal, você olha assim, o pastor José trabalha com a família. Cara, como ele mudou com seus filhos, como ele mudou com a sua família. Mudou da água para o vinho. Quantos querem mudar da água para o vinho? Nós precisamos entender que existe um espírito de excelência e humildade de reconhecer que eu preciso mudar. Que eu preciso mudar algumas coisas. Como igreja, precisamos mudar e rever algumas coisas. E precisamos de mudança. Porque eu sei que um grande crescimento e a igreja precisa ser mais poderosa. O tudo que nós estamos enfrentando, política, essas questões, a igreja tem que se mover em poder. Em milagres extraordinários. Então nós precisamos mudar, muitas vezes, de vir para a igreja só para querer a benção. Eu vou mudar a minha vida, eu vou para a igreja para ser uma benção. Foi isso que Deus falou para Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Você, cara, que casou e está dependendo dos seus pais, você precisa mudar. Usando o cartão da aposentadoria da tua mãe, você precisa mudar, senão você não vai prosperar. Quem está entendendo, diga amém. Mudanças são necessárias. Abraão, eu quero fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar, para você ser um abençoador. Esse é o propósito de uma igreja de excelência. Eu preciso mudar certos conceitos na minha vida, certas atitudes na minha vida. Amém? Existe o inimigo da mudança, é a tentação de deixar para depois. Milhares fracassarão na vida porque não estão dispostos a fazer mudança. Milhares. Que Deus chamou para ser próspero, para ter uma empresa abençoada, para realmente abençoar o reino, para viver o extraordinário, mas não estão dispostos a mudar. Cara, chega uma hora que as pessoas vão cansar dos seus erros. Vão cansar de ver você chegando atrasado. Seu patrão, uma hora, encheu o copo, não dá mais. Você precisa mudar. Você precisa entender que há excelência na pontualidade, na palavra que você fala ser cumprida. Quantas pessoas que não prosperam, querido? Quantos que trabalham com mão de obra, que não honra o que falou e não prosperam? Porque Deus, querido, Ele valida a sua palavra. A sua palavra. Ele vai projetar aqueles que realmente estão dentro da palavra e dentro do propósito. Tem gente que passa a vida em toda reclamando porque não teve a coragem de mudar. É aquela pessoa que sua alma tem cheiro de mofo. Cheiro de mofo. Vive no passado. Vive cometendo os mesmos erros. Vive tomando as mesmas atitudes. Existe uma excelência quando você olha para um casal. Cara, como ele mudou seu tratamento com a sua esposa. Como esse cara mudou com seus filhos. Como ele mudou com a sua esposa. Como essa esposa mudou dentro da sua casa. Você crê nisso, querido? Existe um espírito de excelência. Josué foi chamado para governar o Egito. Mas ele teve que fazer algumas mudanças. E algumas mudanças que abençoaram e as pessoas ficaram assim impressionadas, né, com a atitude de José. Ei, não viva na mediocridade. Mude. Mude.
Deus quer que você viva, né, no extraordinário acima da média. E para encerrar. 10ª atitude. Não desista. Não desista. Talvez a palavra final que o Espírito Santo quer falar para você hoje. Não desista. Você consegue enxergar excelência quando as pessoas desistem? Você vê excelência na desistência? Pessoas, do seu casamento, da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista do seu filho. Pai, teu filho está na droga, está no pecado. Mas não desista dos seus filhos. Você não criou filho para viver na mão do diabo. Os filhos são a sua herança. Não desista da sua geração. Eu e minha casa vamos servir a Deus. Não importa onde ele está, não importa onde ele está. Mas eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir do meu sonho de ver os meus filhos na casa de Deus. Não desista. Não desista do teu sonho, do teu propósito, do teu chamado. Não existe excelência quando você desiste. Sabe, querido, nós vivemos uma geração de homens frouxos e de calça apertada. Eu não sei se a calça apertada é para mostrar que é homem, não sei, para lembrar alguma coisa. Mas nós precisamos entender, vivemos de homens que não querem lutar pelo seu casamento, que não querem lutar pela sua família, que não querem lutar pelos seus sonhos. Lute, querido. Perseverança é um espírito de excelência. Não desista dos teus filhos, não desista do teu casamento, não desista do teu ministério. Você passou luta, dificuldade, injustiça, mas Jesus não desiste. O dom que Ele te deu é irrevogável. Não desista da sua vida. Talvez você pecou, você errou, você falhou. Mas como Deus está falando para Pedro, ei, fale para Pedro, você vai apacentar as minhas ovelhas. Deus não desistiu de você. Deus é um Deus de excelência. Você não é descartável. Deus tem um propósito na sua casa, na sua família. Não desista do seu casamento, não desista do seu marido. Pastor, ele está lá nas drogas, ele está no vício. Não desista, Deus vai te honrar. Faça algo para Deus. Né? Que o seu coração se mova, né? E que mova o coração de Deus com as suas ações, com as suas atitudes. Não desista de você ter uma família abençoada, uma família que serve ao Senhor. Amém? Para encerrar, fica de pé, por favor. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Talvez você está quebrado, você está falido, mas Deus tem uma palavra para você. Pode estar desse jeito. As ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus já fez, Deus já te abençoou, Deus já te prosperou. Não desista do teu sonho, não desista do teu projeto. Pastor, mas está tudo dizendo que não, mas Deus está falando para você. Eu digo sim, basta. Eu falei, Deus falou, está falado. Há uma frase que eu li de um ex-presidente da República Tcheca. Ele diz assim, ele faz uma definição de esperança. Ele diz assim, a esperança é aquilo que nos motiva a lutar. Não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. A esperança é que nos faz ir em frente. Você crê nisso, querido? Deus está falando para você. Vá em frente. Ainda que no teu curral, na tua finança, na tua conta bancária, não tem dinheiro. Se alegre no Senhor. Exulte no Deus da tua salvação. Ele é fiel para cumprir o que prometeu na sua casa, na sua vida. Você crê nisso? Lute pelos seus filhos. Lute pelos seus filhos. Lute pelos seus filhos. Lute pela sua geração. Homens, sejam sacerdotes dentro da sua casa. Não desista de orar. Não pare de orar. Porque Deus vai responder a sua oração. Na mais difícil situação, eu me exulto no Deus da minha salvação.
Eu me alegro porque Deus está passando um momento. Amém? O filho pródigo vai voltar. O seu filho vai voltar. A sua filha vai voltar para a casa de Deus. Ela vai mudar de atitude. Ela vai mudar a sua história, a sua vida. Você recebe essa palavra? Quantos querem receber o Espírito de excelência? Vamos orar por isso. Coloque a mão no seu coração. A palavra mais forte que eu quero falar para você. Você precisa mudar? Em que áreas você precisa mudar? Peça ajuda. Peça para o seu discipulador. Abra. Não viva de aparência. Peça ajuda. Existe uma igreja que quer edificar outra igreja. Os seus sonhos, talvez você não consegue realizar sozinho. Compartilhe. Você que está em casa, põe a mão no seu coração. Nós vamos orar. Nós vamos cantar uma canção? Você quer que eu cante? Enquanto a Gabi, né, nos instrui, nos leva a viver o nosso propósito, coloque a mão no seu coração. E principalmente, em que áreas, Deus, eu preciso mudar? Que atitude eu preciso ter a partir dessa palavra?